irmãos sabem que o mês de outubro é um mês muito importante para todos aqueles que são cristãos evangélicos, se de fato são mesmo cristãos evangélicos, não somente de nome. Por isso, porque é o mês, aliás, em que nós recordamos, nos lembramos que algo mudou a história da igreja, e não só isso, mas mudou o rumo da humanidade, mudou o rumo das sociedades, com toda a influência desse movimento que ficou conhecido na história como a Reforma Protestante. E antes que você diga que a Reforma Protestante foi somente um evento histórico, né, e ele aconteceu aí há mais de 500 anos, eu quero lhe dizer que a Reforma Protestante é, antes de tudo, um convite de Deus, um convite espiritual de Deus. A Reforma Protestante, irmãos, antes de ser somente um movimento histórico, é um chamado de Deus para que a sua igreja volte ao Evangelho puro e simples. É um chamado de Deus para que voltemos a, como escreveu C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples, mas não só puro e simples, também poderoso para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, essa é a tradução do nome dele, por ser alemão, claro que ele não era chamado dessa forma, mas é uma tradução. Ele pregou, ele afixou suas 95 teses, 95 interpretações, leituras, explicações da Bíblia na porta da igreja do Castelo, como assim era chamado, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O que muita gente ignora é o fato de que Lutero não tinha por objetivo fundar uma nova igreja. Na verdade, isso nem passou pela cabeça dele. Lutero era um monge, professor do seminário católico, e começou a se incomodar muito com os desvios bíblicos da igreja, e começou a ensinar a Bíblia. Como a Bíblia não existia até então em alemão, o país dele, ele começou a fazer alguns escritos, começou a escrever de início, não logo a tradução da Bíblia, mas explicações sobre o que a Bíblia dizia. E é claro, sempre que alguém prega algo que vai contra a palavra de Deus, e outro alguém prega algo que é o que a palavra de Deus ensina, essas pessoas vão entrar em atrito, vão entrar em embate, e foi justamente isso que aconteceu. Lutero, como um professor, era algo costumeiro, afixou ali no mural, na porta, que era tido como um mural, já que todos que passariam por ali teriam que ler aquilo, as suas 95 teses que anunciavam a palavra de Deus. E os seus alunos, utilizando-se do recurso da prensa, que já havia sido inventada por Gutenberg, começaram a fazer cópias dessas suas 95 teses. Mas a intenção, o objetivo de Lutero não era fundar uma igreja, não era sequer sair da Igreja Católica. O objetivo dele era corrigir o que estava errado, o que havia de incorreto com a doutrina da Igreja Católica de Roma. E você sabe qual foi o versículo que Lutero usou? Na verdade, o versículo que Deus usou para abrir os olhos de Lutero. O versículo que Deus usou, e o próprio Lutero escreveu isso,
que esse é o versículo que Deus usou para converter o seu coração a Jesus, é justamente esse versículo que lemos, Romanos 1,17, onde Paulo escreve que o justo viverá pela fé. Esse texto, irmãos, ele explodiu no coração de Lutero. Ele entendeu, a partir desse versículo, que a salvação não se compra, que a salvação não se merece, que a salvação não se negocia. Ele entendeu, estudando Romanos, Gálatas, os Salmos, que a salvação é pela graça de Deus somente, é por meio da fé somente, e essa fé é somente em Cristo, para que a glória de todo esse processo salvífico seja dado somente a Deus. E, irmãos, essa verdade ainda hoje continua transformando vidas. Essa verdade ainda hoje continua inflamando os corações de muitas pessoas. Muitos lares, muitas famílias, muitas igrejas continuam a crer e a entender que a salvação ela é inegociável, que a salvação é um presente, é um dom que Deus nos dá, e tudo isso é recebido pela fé em Jesus. Mas o que foi esse movimento, né? O que foi a reforma protestante? Essa reforma protestante, como assim ficou conhecida, ela foi uma volta ao Evangelho, nada mais do que isso. Ela foi um retorno às Escrituras, um retorno ao Evangelho. Na época, a igreja de Roma estava vendendo o perdão dos pecados. Isso é um fato histórico, tá? Isso não é invenção, isso não é falácia, é fato histórico, comprovado pelos historiadores. A igreja católica romana estava vendendo o perdão dos pecados. Eles chamavam isso de indulgências. E justiça seja feita, as indulgências, elas surgiram bem antes de Lutero, e elas não tinham de início essa intenção. As indulgências de início, elas eram claramente e abertamente meios de oferta para a igreja, para a manutenção da igreja, e isso biblicamente está correto. A partir do momento em que as indulgências passaram a ser a compra do perdão, a garantia do perdão dos pecados e, portanto, a salvação, é que houve esse corromper-se dentro da igreja. Ou seja, o que eram essas indulgências? As indulgências eram um documento, um papel, tá, assinado pelo Papa Leão, que era o Papa na época, tá? Ele tinha o selo papal, e nesse documento, essa indulgência dizia que, em troca do seu dinheiro, os seus pecados seriam perdoados. Era isso. Você pagava uma quantia em dinheiro, e você poderia sair, ou até mesmo um parente seu, um ente querido, poderia sair do purgatório, que é outra doutrina que também foi inventada no decorrer da história pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que muitas pessoas até hoje acreditam, embora não haja nenhuma base bíblica para acreditar que haja tal lugar. Mas a ideia era essa: uma vez que você comprava uma indulgência, que era esse documento, você tinha os seus pecados perdoados. A questão é: como pode o perdão dos pecados ter um preço? Como pode? Se o Filho de Deus já pagou por tudo na cruz. E eu vou abrir outro parêntese, para também ser justo, irmãos. Eu estava falando mais cedo aqui com os alunos na EBD, que muitos dos erros que foram cometidos, aliás, muitos dos erros que foram combatidos na Reforma Protestante, por Lutero, por Zwinglio, por John Wycliffe e por outros reformadores, João Calvino, tá?
Muitos dos erros que foram cometidos pela Igreja Católica naquela época, hoje são cometidos pela igreja que se diz evangélica. Muitos. Parece que mudou só o nome das coisas. E veja, entenda bem o meu raciocínio. As indulgências católicas eram mais dignas, por assim dizer, do que as indulgências evangélicas. E o que eu quero dizer com indulgências evangélicas? Eu estou falando do movimento da prosperidade. Dê dinheiro, dê 100, e daqui a um mês você vai ter 1000. Dê uma oferta, faça um sacrifício e todos os seus problemas de saúde vão embora. Quando eu digo que as indulgências católicas eram mais dignas, é porque, pelo menos lá, eles acreditavam que estavam comprando a salvação. Hoje o pessoal parece que não está mais muito interessado em comprar a salvação, é mercadoria barata. O pessoal quer comprar fama, sucesso, saúde. Isso é que eu quero dizer quando... Não estou dizendo que as indulgências eram corretas e bíblicas, mas elas eram mais dignas do que as indulgências modernas dessas igrejas que eu mencionei aqui, que se dizem evangélicas. Não é possível comprar o perdão, o favor, a bênção, nada de Deus, porque Jesus já pagou por tudo na cruz do Calvário. Ele pagou com o seu próprio sangue. Foi contra essa distorção de venda de bênçãos, de venda de perdão, de venda de salvação, que Lutero se levantou e, diante da dieta na cidade de Worms, onde deram a oportunidade a Lutero de se retratar e dizer: olha, Lutero, negue todos os seus escritos e tudo vai ser esquecido. A resposta de Lutero foi a seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Amém. A partir desse dia, na saída já, Lutero não teve mais uma vida como ele tinha antes. Ele foi sequestrado na saída de Worms por Frederico, que era um tipo, hoje o que a gente pode considerar como um governador, para não ser morto na fogueira. E foi no castelo onde ele traduziu o Novo Testamento para alemão e compôs essa música que cantamos hoje aqui, Castelo Forte. A partir, sim, creio eu, desse momento, Lutero percebeu que era impossível fazer uma reforma na Igreja Católica. Ele percebeu que, embora ele ainda não havia acreditado nisso, o próprio Papa era cúmplice de todos esses erros, e logo veio a bula papal com a excomunhão de Lutero, né? O Papa o chamou de um javali na vinha do Senhor, não, um porco na vinha do Senhor. E a partir desse momento, o objetivo de Lutero foi que cada cidadão na Alemanha tivesse o Novo Testamento traduzido em seu próprio idioma para conhecer a palavra de Deus. A Reforma Protestante, então, reacendeu a chama da verdade bíblica. E dessa chama nasceram, anos depois, através do estudo, através da compilação de vários outros teólogos, o que nós conhecemos como os 5 solas da Reforma Protestante, que nós temos, mas mantemos aqui no púlpito dessa igreja, né? E nós vamos hoje dar uma rápida passada por esses 5 fundamentos, as 5 solas, que até hoje sustentam a nossa fé. A primeira delas: primeiro sola, irmãos, é o sola escritura, ou somente a
Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui boa parte daqueles que se dizem evangélicos já estão fora. Porque a partir do momento que eu digo, Deus me disse, Deus me revelou, Deus está me falando, Deus mandou te dizer, eu estou afirmando que somente a Escritura não é a palavra de Deus, ou que pelo menos não é a palavra completa de Deus, já que Ele ainda tem o que revelar. O versículo de 2 Timóteo, os dois versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Literalmente, irmãos, a palavra inspirada quer dizer soprada. Soprada por Deus. E é um trocadilho quando Paulo escreve isso, porque a palavra vento, no grego, é a mesma palavra que espírito. Então, Paulo usa desse trocadilho para dizer que foi o próprio Deus Espírito, o vento, que soprou a palavra. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, são palavra de Deus, inspirada, e tem esses objetivos que nós lemos aí: ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que você, cristão, seja plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a nossa base, a Bíblia é o nosso manual de vida. Mas eu pergunto a você, você é do tipo de pessoa que quando compra um eletrônico ou um eletrodoméstico, lê ou não lê o manual? Tem muita gente que não lê, mas veja, quando nós dizemos que a Bíblia é o manual de vida, tem muita gente vivendo sem ler o manual. Tem muita gente vivendo sem conhecer, como diria Roberto Carlos, né? Que é preciso saber viver. Então tem muita gente vivendo sem saber, porque não lê a palavra de Deus, porque não lê o manual de vida. E nós vivemos tempos, irmãos, em que muitos querem ouvir novas revelações, querem ouvir novas vozes, novos caminhos, mas só uma voz é infalível, e essa é a voz de Deus nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é eficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos restaurar, para nos guiar. Ela fala com poder a qualquer coração que se dispõe a ouvi-la. Então veja bem, se o seu lar, a sua família, está confusa, está obscura, volte para a Bíblia, leia a Bíblia. Se o seu coração está cansado, volte para a Bíblia. Se você quer saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. Ela está disponível. Essa foi a grande batalha, a grande luta de todos os reformadores. Antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero, John Huss foi condenado à fogueira da Inquisição, porque sonhou em ter a Bíblia traduzida para o idioma do seu povo. Pois bem, hoje você tem em várias versões. E talvez, irmãos, seja um número assustador, mas segundo pesquisas, somente 16% dos cristãos lê a Bíblia.
A pessoa é um cristão, vai na igreja, faz tudo direitinho, canta, toca, prega, mas não lê a Bíblia. Mas acredito que esses 16% que leram e que leem, valeram a pena a vida dos mártires, a vida dos reformadores. Então vejam bem, não é o que o pastor acha, não é o que o pastor diz, a menos que ele esteja baseado nas Escrituras Sagradas. Não é o que a tradição da igreja ensina, não é o que o mundo aprova, é o que a palavra de Deus diz, porque só a Bíblia é a palavra de Deus. E talvez você tenha ouvido falar que os reformadores, que a reforma protestante, retirou partes da Bíblia, removeu livros da Bíblia. E essa não é uma informação teológica, é uma informação histórica. Você pode pesquisar com qualquer livro de história, qualquer historiador dessa área, e você vai ver que os reformadores nunca tiraram sequer uma vírgula da Bíblia. Mas na contra-reforma protestante, ou seja, no movimento de resposta da Igreja Católica, todos esses livros e versos e acréscimos que nós temos de diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica foram acrescentados. Então, os protestantes nunca tiraram nada da Bíblia, foram os católicos que acrescentaram posteriormente como uma resposta para justificar todas essas coisas que nós falamos aqui, né, como o purgatório, indulgências, adoração aos santos, adoração a Maria, tudo isso foi acrescentado depois, e se você não quiser acreditar na minha palavra, pode fazer uma pesquisa que você vai ver que é verdade. Segundo sola, é o sola gratia, somente a graça. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente e não uma recompensa. Não haverá, irmãos, nenhum salvo no céu dizendo que mereceu estar ali. Ninguém merece a graça, ninguém merece o perdão, ninguém merece a salvação. Ela é dada gratuitamente, ela é dada graciosamente. É o favor de Deus sendo derramado sobre quem não merece. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque pratica boas obras. Você não é salvo porque vai à igreja. Você não é salvo porque é dizimista. Você não é salvo porque obedece ao seu líder. Você não é salvo porque é batista, nem assembleiano, nem presbiteriano, nem nada disso. Você é salvo porque Deus é bom. Você é salvo porque Deus é misericordioso. Você é salvo porque Deus é gracioso. Você não foi escolhido porque você era especial. Você foi escolhido para se tornar especial, para ser transformado pelo Espírito Santo. Você não foi chamado pelas suas boas obras, você foi chamado para praticar boas obras. Tudo o que somos vem da graça. Por isso, não existe espaço na vida cristã para o orgulho. Todo mérito da salvação pertence ao Senhor, somente a Ele. Quando você acorda pela manhã e respira, é graça de Deus. Quando Deus te perdoa, é graça. Quando você resiste à tentação, é a graça. E quando você cai e se levanta, é a graça também. Tudo é graça de Deus nas nossas vidas. Nós não merecemos nada daquilo que o Senhor nos dá.
O terceiro sola é o sola fide, somente a fé. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que fé? E fé em quê? O cancioneiro popular diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas fé em quê? Fé em quem? Que fé é essa? A Bíblia nos diz que a fé não é somente acreditar que Deus existe. Na verdade, os demônios acreditam em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem tanto que tremem. Os demônios são crentes. Então tem demônio crente e tem o outro, o oposto. Fé, irmãos, não é somente acreditar que Deus existe. Fé é confiar inteira e exclusivamente em Deus. É não confiar em você. É não confiar na sua religião. É não confiar nas suas obras. É confiar somente em Deus. É colocar todo o peso da sua vida nas mãos de Cristo. E é descansar nele, confiando que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Lutero descobriu que nós não precisamos fazer 1000 esforços para agradar a Deus. E ele mesmo dizia: se algum monge tentou agradar a Deus de todas as formas, esse monge fui eu. Só o que nós precisamos é crer no que Cristo já fez por nós. Talvez hoje você esteja tentando merecer o amor de Deus. Talvez você esteja tentando merecer o favor, a graça de Deus, achando que se você fizer tudo certinho, Deus vai te amar mais. Mas o Evangelho diz, irmãos, Deus já te ama. E porque Ele te ama, Ele te transforma. 2 Timóteo 1,9 diz assim: diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Ele nos chamou e nos salvou, não em virtude, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Fé é isso. Fé é acreditar nisso. É viver cada dia com os olhos fitos em Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. É viver com os olhos em Jesus, mesmo quando nós não vemos saída. É viver com os olhos em Jesus quando o diagnóstico do médico é difícil. É viver com os olhos em Jesus quando as portas se fecham. É viver com os olhos fitos em Jesus quando o coração dói. O justo vive pela fé, não é por vista. Não nos guiamos por aquilo que vemos, mas pelo que não vemos. E isso é fé. Não nos guiamos pelos nossos sentimentos, porque eles enganam. Não nos guiamos pelas circunstâncias, porque elas mudam. Nós somos guiados somente pela fé em Jesus. A quarta sola, solo Christus. Somente Cristo salva.
somente Cristo é Senhor, somente Cristo é profeta, somente Cristo é Salvador, somente Cristo é Rei. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o centro da fé e da vida cristã. Vou tornar mais pessoal. Se você é um cristão, Cristo precisa ser o centro da sua vida. Senão você não é cristão. Ele é o centro, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro sacrifício. Só Jesus. Nenhuma igreja salva, nenhum pastor salva, nenhum ritual religioso salva, nenhum preço, nenhum valor que você der na igreja salva. Somente Cristo salva. Porque só Ele levou sobre si a nossa culpa. Só Ele levou sobre si o nosso pecado. Só Ele pagou o preço da redenção que não merecíamos. Só Ele tem poder, dignidade e valor para nos reconciliar com o Pai. Quando Jesus disse na cruz, minutos antes de morrer: está consumado. Quando ele disse isso, quando ele olhou para os céus, olhou para aquelas pessoas que o estavam crucificando e disse: está consumado, ele estava dizendo: nada mais precisa ser acrescentado. É isso que é o Solus Christus. Nada mais precisa e nem pode ser acrescentado. O problema é que só o que a religião faz é acrescentar coisas. É a roupa, é o monte, é o voto, é o dinheiro. Nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo. A sua obra foi perfeita. Jesus efetivamente pagou pelo pecado de todas as suas ovelhas. Ele pagou pelo pecado de todos aqueles que creem nele, mesmo aqueles que ainda crerão. Os seus pecados já estão pagos, eles nem sabem ainda. Para deixar isso bem claro, ele mesmo falou em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por você, se você é uma de suas ovelhas. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. É por isso que o Novo Testamento trabalha a ideia de que todo cristão é sacerdócio real. Você não precisa de mediadores humanos para se achegar a Deus. E é claro que esse até hoje é um ensinamento da Igreja Católica Romana, mas não é só dela. Porque como diz Augusto Nicodemos, existe a alma católica do crente brasileiro, que pensa que a oração do pastor tem mais poder. Eu vou pedir o pastor para orar, porque o pastor orando, o pastor vai interceder por mim,
E Deus vai ouvir primeiro ele. De onde foi que você tirou isso? De onde é que o pessoal tira essas coisas? Quando Jesus entrega seu Espírito, irmãos, na cruz do Calvário, o véu do templo rasga de cima a baixo. E o véu era a única coisa que separava o ser humano comum da presença de Deus, do Santo dos Santos. Todos aqueles que foram unidos a Deus por Jesus têm acesso direto ao Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E em Romanos 8:1, a palavra diz que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que estão na Igreja Batista Nova Vida. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, irmãos, é muito mais, mas muito mais do que ir à igreja no domingo. Estar em Cristo Jesus é muito mais do que orar antes do almoço. Estar em Cristo Jesus é viver com Ele e para Ele. É dedicar a Ele toda a sua vida, tudo o que você faz, em casa, no trabalho, na escola, no lazer. Isso é estar em Cristo Jesus. E o meu trabalho, como expositor da palavra, é justamente fazer com que vocês não fiquem confortáveis só por estarem na igreja. É fazer com que vocês não se enganem e não se tornem religiosos. Eu fui na igreja domingo, agora daqui uns 15 dias eu vou de novo, porque afinal não sou fanático. Se você tem a oportunidade de se reunir com o povo de Deus, e você é povo de Deus, por que você não estaria reunido com o povo de Deus? O que nessa vida pode ser mais importante do que estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja? Você pode ter perdido muitas coisas na vida, e eu tenho certeza que você ainda vai perder muita coisa, coisas boas, mas são coisas passageiras, coisas que a gente vai perder mesmo. Sabe, tudo que você tem, ou que você acha que tem, que o governo é dono de quase tudo, mas sabe as coisas que você acredita que tem, que estão na sua posse, na sua propriedade? Você vai perder tudo. Tudo. Sabe aquilo pelo qual você tem se matado, gastado a sua vida, a sua saúde? Pois é, você vai perder. Você certamente já perdeu muita coisa, mas se você tem Jesus, você tem tudo o que importa. Você tem tudo o que precisa. E se você tem tudo nesse mundo, sabe aquela pessoa que te convida para o aniversário, você diz, rapaz, não sei nem o que eu dou para fulano, que fulano tem tudo. Pois é, se você tiver tudo, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. O último sola é o soli deo gloria, somente a Deus toda a glória. 1 Coríntios 10, 31, o versículo que eu preguei no Réveillon. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
E é exatamente isso que Paulo queria dizer quando escreveu: façam tudo para a glória de Deus. Certa vez fui procurado por uma jovem, ela queria fazer uma tatuagem. E ela queria fazer a tatuagem. Eu só não entendia porque se ela queria tanto fazer a tatuagem, por que ela veio me perguntar o que eu achava. Aí eu passei a duvidar se ela de fato queria mesmo fazer ou não. Mas ela me perguntou e foi bem direto e disse: pastor, é pecado fazer tatuagem? Aí eu digo: você pode fazer uma tatuagem para a glória de Deus? Se você puder, não é. E aí tem gente que vai além, diz: não, mas Paulo disse que tinha as marcas de Cristo. Então também vou fazer aqui uma cruz, vou escrever o nome Jesus. As marcas que Paulo tinha, ninguém quer ter, irmãos. Eram cicatrizes de açoites. Essas marcas, dificilmente alguém vai lhe perguntar se é uma boa, não é? Façam tudo para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. O problema é que o mundo vive para a sua própria glória. E você precisa ouvir isso. Eu também preciso ouvir isso. As pessoas querem ser admiradas, irmãos. Querem ser reconhecidas. Querem ser aplaudidas. Querem ser parabenizadas. Quem me conhece há algum tempo sabe, eu já compartilhei, que tem uma coisa que não entra na minha cabeça, é quando alguém faz aniversário e a pessoa diz assim: parabéns. Parabéns pelo quê? A pessoa fez o mínimo que toda pessoa precisa fazer: viver. Ela viveu mais um ano. O mundo busca a sua própria glória. Quer reconhecimento. Mas o cristão, ele deve ser como João Batista, que disse sobre Jesus: que ele cresça e eu diminua. É bonito falar, não é? Não é? É bonito demais, né? A pessoa vai lá e faz aquele post bonito, né? Uma cruz ao fundo, um sol nascente ou poente, né? Que ele cresça e eu diminua. Aí quando a pessoa diminui mesmo, aí fica indignada, diz: Senhor, o que está acontecendo? O negócio está, não está dando muito certo. O cristão vive para que Deus seja glorificado. E é por isso que só os cristãos são felizes de verdade. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade não está em realizar todos os seus sonhos. Você é um saco sem fundo. Sabia? Você pode realizar todos os seus sonhos de ontem, mas os de hoje você não realiza, não. A verdadeira felicidade não está em realizar todos os nossos sonhos. A verdadeira felicidade está em viver de um modo que agrada ao Senhor. Por isso, quer vivamos ou quer morramos, vivemos para o Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que você pode e deve glorificar a Deus no seu trabalho, a menos que o seu trabalho seja ilegal. Aí você precisa mudar de trabalho. Mas se não for ilegal, você pode glorificar a Deus no seu trabalho. Você pode glorificar a Deus na sua casa, no seu lar, na sua família. Você pode glorificar a Deus na escola. Você pode glorificar a Deus no sofrimento. Você pode glorificar a Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Porque viver para a glória de Deus não é fazer grandes feitos. Viver para a glória de Deus
é fazer tudo com o coração dedicado a Ele. Então, sabe aquele arroz com feijão? Ele pode ser feito para a glória de Deus. Quando a igreja canta, quando a igreja trabalha, quando ela serve, quando ela ajuda, quando ela perdoa, quando ela evangeliza, quando ela ama, Deus é glorificado, irmãos. Essa é a essência da reforma. Deus no centro e não o homem. Vamos encerrar? Essa reforma, irmãos, a reforma protestante, ela começou no século XVI, mas ela precisa continuar no século XXI, dentro de mim e de você. Talvez sem perceber, o seu coração tenha se afastado dos princípios do Evangelho. Talvez você tenha confiado mais nas suas forças do que na graça de Deus. Talvez você tenha vivido mais por vista do que por fé. Talvez você tenha buscado a sua própria glória e não a de Deus. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, não é? Mas hoje, o Espírito Santo de Deus está chamando você. Ele está te convidando a realizar uma reforma interior. Deus quer reformar o seu coração. Deus quer reconstruir o seu lar. Deus quer refazer o seu casamento, o seu ministério, a sua fé, o seu trabalho, a sua vida. E ele diz: o justo viverá por fé. Volte para a palavra de Deus. Abrace a graça de Deus. Caminhe por fé. Dependa e confie exclusivamente em Jesus. E viva dia após dia, porque só o que você tem é o hoje. Então, viva dia após dia para a glória de Deus. Eu quero te convidar hoje a fazer essa oração. Uma oração bem simples. Uma oração bem sincera. Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer essa oração. Senhor, reforma o meu coração, Pai. Reforma a minha vida. Restaura, Deus, em mim o amor pela Tua palavra. Que ela me dê prazer, que ela me dê satisfação, que eu a leia, que eu a busque, que eu medite nela de dia e de noite. Ensina-me, Pai, a viver pela fé e não por vista, não pelos sentimentos, não pelas emoções, não pelas ideias dos outros, mas que tudo em mim, ó Pai, tudo que há em mim, seja para a Tua glória, pois é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, para que as nossas vidas sejam dedicadas somente a Ele e que a Ele seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. Vamos passar agora ao momento da ceia do Senhor. E eu vou